Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje vamos para a segunda aula, né? Na verdade, terceira, primeira aula, aquela aula 7 de apresentação, do nosso mini curso Porque a Economia Brasileira está no Fundo do Poço. Esse mês, né, tem sido um pouquinho conturbado, então precisei fazer uns slides um pouco mais simples. Normalmente eu costumo levar o dobro do tempo arrumando o slide e tal, para delimitar melhor o conteúdo. Mas assim, eu já é uma ideia que eu já estava pensando nisso antes de gravar esse vídeo aqui, que é de fazer um vídeo lá respondendo questões e comentários específicos sobre questões que apareceram ao longo dos minicursos, né? Não só desse aqui, como no minicurso sobre as crises econômicas. Então, se alguma coisa aqui ficou meio confusa, já deixa a questão aí que na semana que vem ou na outra eu já vou gravar esse respondendo questões e comentários, pegando só questões aqui relacionadas aos nossos minicursos. Bom, então vamos lá. O tema de hoje, né, vai ser a prosperidade enganosa, né, que é aquele período de 2003 a 2008, né, que muito se falou, né, nos BRICS, na economia brasileira sendo uma daquele conjunto de economias, né, que ia tirar o mundo daquela grande estagnação. Então, o que aconteceu, né? Pô, como que o Brasil viveu esse período e a gente chegou, né, no fundo do poço, né? Que é a situação que a gente se encontra hoje. Eu vou mostrar um pouquinho hoje, né? Como que essa prosperidade, que na verdade ela foi enganosa, que ela faz parte dessa trajetória, né? Ela ajuda a entender por que o nosso contexto econômico é o que é hoje. Então, rapidamente, né, retomando muito brevemente de onde eu deixei no final do último vídeo, né, falei, né, que a economia mundial vivia uma dinâmica parecida com de um jogo de soma zero, que é um termo do Robert Brenner, que pra gente o que interessava, lembra? Era até um pouquinho diferente do que o Brenner coloca. Nem tão pouquinho, mas que a taxa de lucro, né, da economia, das principais economias, né, atinge a baixa histórica ali a partir do meados dos anos 70 e ela fica oscilando, né, em torno dessa baixa histórica. O que isso significa para a gente? Isso significa que quando empresas estão ganhando, outras empresas estão necessariamente perdendo, na mesma proporção. Não tem mais aquela ideia de que, não, pô, com prosperidade econômica, crescimento econômico, todo mundo pode ganhar. Isso aqui, assim, obviamente que sempre foi uma mentira, mas agora é mais mentira do que em qualquer outro momento da história do capitalismo. Outro ponto, né, que a gente bateu lá é essa história da reprimarização da economia nacional. Há algumas polêmicas quanto à melhor forma de expressar isso. Tem muita gente que não gosta do termo reprimarização, enfim. O ponto é, a indústria da transformação, né, aquelas indústrias mais carregadas, né, com tecnologia tal, vem perdendo espaço. A economia brasileira vinha cada vez mais se especializando em exportar produtos, né, agropecuários e internamente vem desenvolvendo um setor financeiro tradicional. Isso aqui é um ponto também que em algum momento eu vou ter, não vai ser hoje, mas a gente vai ter a oportunidade de comparar o setor financeiro no Brasil com o setor financeiro nos Estados Unidos. São muito diferentes. E para a gente pegar hoje, o Lula vence as eleições de 2002, então a gente vai pegar esse período que começa ali com o início do primeiro governo Lula. Bom, então vamos lá. Entre 2002 e 2007, para a gente entender então a prosperidade, né? Por que a economia brasileira prosperou tanto, né, nesse período, principalmente de 2002 a 2008, 2009, quando acontece a crise internacional, né? É um período de boom no preço dos commodities, elas valorizam 135% na média, né, entre 2002 e 2007. Como eu falei, né, a economia brasileira vinha cada vez mais se tornando dependente, né, desses setores, né? Então, no momento em que a taxa de lucro explode, aí a economia brasileira é lançada numa espiral positiva. A grande questão, então, o grande desafio, né, para os gestores políticos, que é para aqueles que estão olhando para a economia brasileira, olhando para o todo da economia brasileira, era conseguir criar uma dinâmica, né, que permitisse levar essa pressão positiva para outros setores não necessariamente beneficiados, né, com a alta do preço das commodities. Então eu até coloquei ali no final, né, como fazer esse impulso, toda a economia brasileira ser envolvida nesse impulso positivo, né? O plano, colhendo os dados da pesquisa,
muito mais do que, óbvio, chegou pra gente, né, por meio da mídia e tal. Eu, colhendo os dados, vendo algumas evidências assim, me parece que havia até um plano é, relativamente coerente, né, por parte dos gestores petistas, né, de como envolver a economia nesse propositivo. Qual que era a ideia? Vamos enfrentar, vamos tentar dar soluções pelo lado, principalmente pelo lado da demanda. O que isso significa? Programas assistenciais, Bolsa Família, enfim, todos aqueles programas assistenciais. Qual que é a ideia? Você aumenta um pouco o mercado interno. Você valoriza o salário mínimo, você aumenta ainda mais, né, você aquece ainda mais o mercado interno, capacidade de consumo das famílias. E redução da Selic de 26,5% para 8,75%. Isso aqui foi o que menos surgiu efeito, mas a ideia era de que você ia facilitar crédito para a população. Aqui, eu até comentei, né, as diferenças do mercado financeiro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vejo que nos Estados Unidos, nesse período, a gente estava vendo o auge daquele boom do mercado imobiliário. Então, o crédito às famílias estava muito fácil. Estava muito fácil. Aqui no Brasil, a gente não viu nada minimamente parecido. Então, essa aqui, todas essas medidas, elas têm alguns efeitos limitados. Você sabe, Bolsa Família não deixou ninguém com uma renda relativamente digna. Valorização do salário mínimo não foi, é maior, mas não é muito maior do que aquilo que aconteceu nos dois governos do FHC na década de 90, chegando até 2002. Enfim, mas havia um plano. Só que qual que é a ideia, né? Eu vou até comentar isso em outras oportunidades. Eu acho que vou deixar até o link aqui, se eu já encontrei, se eu já comentei isso aqui, se eu lembrar de algum ponto que eu já comentei isso. Mas de que os gestores políticos, né, eles têm um papel limitado ali, né? O máximo que eles podem torcer é para que suas ações contagiem, né, os gestores econômicos, né, os gestores do capital produtivo, os gestores do capital comercial, os gestores do capital financeiro, né? Então, aquilo que a gente precisa ver agora é qual foi o efeito, né, que essas medidas, né, concebidas pelos gestores petistas geraram, né, sobre esses gestores econômicos, né? O que a gente viu é o capital financeiro, na verdade, ampliando sua margem de lucro, né, o spread bancário. Nas últimas aulas, a gente vai ver até, eu vou colocar aqui o pessoal do capital produtivo reclamando disso, textos da Fiesp em que o capital produtivo reclama disso. E também, olha a consequência, né? Valoriza o salário mínimo. Para mim era claro que a ideia das gestões petistas era o seguinte. Vou comentar até no próximo slide aqui, já de novas ações. Não, vamos até voltar, já aproveitar esse embalo aqui. A ideia, quando você valoriza o salário mínimo, você está criando uma dificuldade adicional para que os gestores do capital produtivo empreguem mais força de trabalho. Mas para mim a ideia era o seguinte: não era trazer para a economia, né, desenvolvendo a economia brasileira, setores, né, em que você dependesse menos de emprego massivo de força de trabalho. Então era desenvolver setores com maior tecnologia. E para isso você precisa de menor quantidade, né, de força de trabalho, mas você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Então aí a gente vê aqui esses programas de qualificação. Teve todas aquelas instituições federais, o governo Lula, Dilma, né, abriu um monte de instituto federal, universidades federais, ProUni. Então, a ideia era desenvolver, para mim me parece, né, que era desenvolver esses setores que com maior tecnologia, que envolvesse maior tecnologia, que precisassem de mão de obra qualificada, ainda que fosse reduzir o número de postos de trabalho, porque não são setores tão intensos em trabalho. Então, você diminui a quantidade de postos de trabalho ofertado pela indústria. A ideia, então, é criar postos de trabalho em outros lugares. Mas você diminui a quantidade de postos de trabalho na indústria, mas são postos de trabalho que oferecem, né, empregos mais qualificados. Para mim, a ideia, vendo hoje, para mim parece que a ideia claramente era essa. Só que, enquanto o capital financeiro amplia a sua margem de lucro, então não facilita crédito, não facilita a vida dos gestores do capital produtivo terem acesso a mais empréstimos para investir mais.
E o pessoal também não ficou. A gente vai ver vários dados na sequência. O pessoal não investiu mais. Então não teve esse movimento em direção a setores com maior. Que envolvesse maior desenvolvimento de tecnologia, setores, por exemplo, de eletrônicos, agora a gente está falando tanto da indústria farmacêutica. São setores, né, que precisam de mão de obra qualificada e que envolve muita tecnologia. Isso aqui não foi desenvolvido no Brasil. E agora a gente vai ver alguns dados, né? Mas aqui outra medida, né, que dos gestores petistas ali que ia nessa direção, né, de facilitar de incentivar que os gestores do capital produtivo investissem mais, era o PAC também, né? Melhorar a infraestrutura aí, rodovias, ferrovias, portos. Uma questão que o pessoal não fala muito, que não era tão importante na época, mas como é hoje, é redes de Wi-Fi. Hoje, se fosse fazer um PAC do 2020, ia ter que considerar muito essa história de redes de Wi-Fi. Mas enfim, curiosidade. Então agora vamos ver em números, né? Essa passividade dos gestores do capital produtivo. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Beleza, havia uma ideia ali dos gestores políticos, né? Os gestores petistas, de não, a gente vai desenvolver, né, criar algumas medidas aqui para facilitar investimento produtivo em setores que envolvam maior tecnologia. Mas aí vocês precisam investir, né? Vamos ver o que o pessoal lá do capital produtivo fez. Primeira coisa, utilização da capacidade instalada. O que esse gráfico mostra para a gente aqui? Que até que de mais ou menos ali de 2007, do início de 2007 a 2014, ali 2015, a indústria operou com uma capacidade, tirando ali naquela queda brusca lá durante a crise de 2008 e 2009, a indústria operou acima da capacidade instalada. Ou seja, eles preferiram abrir uma jornada, né, extra de trabalho, utilizar a capacidade instalada acima da sua capacidade, né, do que desenvolver e incorporar tecnologias mais produtivas. Porque lembra, né? Vou até trazer esse dado mais para frente, aquele dado do IED. Vamos ver se até o próximo aqui, ainda não, mas que a produtividade do trabalho no Brasil, ela já estava despencando em relação aos Estados Unidos. Então não dá para dizer que o maquinário que estava, né, incorporado nas fábricas do Brasil era um maquinário altamente produtivo. Então a ideia ali, e ainda assim, então era um momento ali extremamente propício, né, para você investir, para comprar mais maquinaria, né, para ganhar produtividade, para tentar aumentar a sua qualificação, né, sua competitividade no momento em que a economia mundial vive aquela dinâmica de jogo de soma zero. Se você não se torna mais produtivo, você perde mercado, né? Não é isso que a gente viu. Eles simplesmente mantiveram ali a capacidade, não investiram mais e esperavam só poder utilizar cada vez mais daquela capacidade produtiva que já estava instalada. Aqui a proporção de média, né, do lucro investida, né? Esses dados aqui é muito legal como você vê que um vai complementando o outro. Veja que nesse período, né, principalmente até 2007, a maior parte dos lucros, né, não foram reinvestidos. Então foi distribuído aí na forma de dividendos. Os gestores, né, do capital produtivo esperaram até 2007, lembra lá, é o último ano, né, daquele boom do preço das commodities, para aumentar o ritmo dos investimentos. E aí o boom dos investimentos ali de 2011 a 2014 é já aquele investimento para reverter um quadro que já era desfavorável, já é aquele investimento no desespero. Ou seja, o ponto é, na hora que a situação estava positiva, a hora que era para investir mesmo, o pessoal não investiu. E aqui é aquele que eu falei, né? A história da produtividade em relação aos Estados Unidos. Eu fiz um quadrinho vermelho ali, né, desse período que a gente está discutindo. Veja como a produtividade ela atinge a baixa histórica nesse período de prosperidade. E depois ali, né, como a gente viu aqui no gráfico, né, o pessoal começa a investir mais e aí a produtividade tem uma leve alta ali,
que vai ganhar até mais espaço, né, no período em que bateu o desespero lá, de 2011 a 2014, né, que aumenta ainda um pouquinho mais, mas enfim, não vê, quando, ali quando vai acontecer a crise ali em 2015, é aquele momento que os gestores veem que não conseguiram evitar o pior e aí se entregam e vão buscar outras alternativas, né? Esse o procedimento aqui dos gestores do capital produtivo no Brasil. E por outro dado aqui, né, que ajuda a complementar essa análise, é a taxa de investimento na indústria. Aqui, veja que a gente viu aqui que em 2007 é o ano em que eles vão começar a investir mais, né? Vamos ver quem investiu mais. O investimento médio em 2007 na indústria, para você ter uma ideia, né, a média ali era 24,1%. Então, baseado em recursos naturais, os gestores lá investiram 36%. Então, veja, o setor que mais investiu foi o setor baseado em recursos naturais. É o setor que de fato estava ganhando diretamente com o boom no preço das commodities. Agora, vamos lá, o pessoal baseado em engenharia e pesquisa, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, né, que é o pessoal, que é o setor ali de alta tecnologia, que parece que a ideia era o setor que fosse mais desenvolvido no período, né. O pessoal investiu menos de 10%. O intensivo em trabalho, né, investiu também menos que 10%, ou seja, a ideia era continuar. Veja o absurdo, né? O absurdo que foi a forma com que agiram os gestores desse setor. O salário mínimo estava sendo valorizado, então era um momento que os caras tinham que estar desesperados para reduzir a necessidade de postos de trabalho, né? Porque está aumentando o custo. Friamente, do lado capitalista, é assim que você tem que pensar. Tá ficando mais caro empregar força de trabalho. Preciso desenvolver mais tecnologia aqui para facilitar a minha vida. Eles não fazem nada para reverter esse quadro. E aí, quando chega lá em 2014, 2015, que o negócio estoura, começa com aquela história de pato da Fiesp, todo aquele movimento para tirar as gestões petistas, para derrubar o custo da força de trabalho. Então, veja, todo o movimento para derrubar o custo da força de trabalho, toda essa história de carteira verde e amarela, que a gente está aqui pagando pato até hoje, é muito consequência desse pessoal que não investiu, não fez nada para reverter a necessidade, né, de empregar grandes contingentes de força de trabalho. E aí eu vou mostrar esses dados mais para frente, né? Os custos do trabalho, né, engoliram a taxa de lucro deles. Então, mas é bem interessante aqui ver, né, como que ainda que as gestões, a gente pode criticar muito a qualidade, né, que foi de como que foi concebido, né, aquele plano, né, da gestão petista de transitar, né, de criar, expandir o mercado interno no Brasil e facilitar o investimento em tecnologia, em desenvolvimento científico, né? Mas de fato ali havia um plano relativamente coerente, né? O que ficou para trás mesmo, o que segurou a economia brasileira, foram os gestores do capital produtivo que não aumentaram os investimentos, não acompanharam a ideia. Aqui também a participação, por fim, né, a participação da indústria no PIB, né? O que a gente vê aqui é explodindo, né? Tá meio ruim aqui para ver, mas esse que está ali aumentando muito, né, é a indústria extrativista. E a que está ali embaixo é a indústria da transformação, né, que é a indústria mais que de fato envolve mais tecnologia, né? A indústria da transformação é justamente aquela ideia de que você transforma insumos num produto qualitativamente superior, né? Então, segue em franca decadência. Esse gráfico parou aqui em 2017, desde então foi só mais ladeira abaixo. Bom, então, para a gente encerrar aqui essa segunda aula, o que a gente viu, né? Curiosamente, como que os caras não investiram, os gestores de capital produtivo não investiram mais em tecnologia, teve uma massiva redução, né, do desemprego, porque havia demanda, né, porque a gente viu, só para a gente amarrar esses dados, a gente viu aqui que eles estão precisando usar capacidade instalada acima do teto. Então, abrindo jornadas de trabalho noturnas. Então, explodiu, né, a necessidade de contratar força de trabalho. Né? O desemprego cai ali para 6,7% entre 2003 a 2010.
O mercado interno, de fato, sofreu uma expansão importante, ainda que com aquelas ressalvas. Crédito não foi facilitado, a valorização do salário mínimo não foi tão acima do que havia acontecido ao longo dos anos 90, é, todos os limites dos programas assistenciais, mas há uma expansão do mercado interno. Tanto que, em toda aquela movimentação que a gente vai ver em 2014, 2015, a gente viu pouco gestores do capital comercial. Que gestor do capital comercial que a gente vê aí claramente se, fazendo oposição a tudo isso? É o famoso velho da van, né? Porque aquela a Luísa do Magazine Luiza, ela inclusive era tida como uma gestora progressista, porque ela não ficou tão contra, né, as gestões petistas, porque eles foram muito favorecidos, né, com essa expansão do mercado interno. Então foi um período muito favorável também para o capital comercial. Mas o ponto decisivo aqui para a gente entender agora toda a ladeira abaixo que vai vir nas próximas aulas é que o crescimento começou e terminou ancorado no agronegócio e no boom dos preços das commodities. Né? Tudo que a gente viu ali no setor produtivo foi esperar, né, colher os frutos, né, aquilo que estava caindo no colo. A gente não viu nenhum plano mais ousado ali dos gestores do capital produtivo reverterem esse quadro. Aqui, só na bibliografia utilizada, para eu fazer algumas indicações, deixa eu ver. Aqui, enfim, está o pessoal todo que eu usei esses dados, né, eu usei um pouco dos dados ali do Paulo Gala, do IED, né. Na minha dissertação tem alguns outros dados desse período, né. Eu vou deixar. Eu tenho compartilhado esses slides lá no grupo, né? Agora eu estou compartilhando já no dia, quando eu posto o vídeo aqui, eu já compartilho os slides lá no nosso grupo no Telegram, mas vou deixar também essas referências aqui na descrição do vídeo. E na minha dissertação aqui tem alguns dados ali, algumas análises complementares, né, dessa paralisia dos gestores do capital produtivo. Tem bastante estudos ali do pessoal mais ligado à indústria do brasileiro, né, o pessoal do valor adicionado, né, que traz algumas análises complementares, como a ausência de redes de cooperação no Brasil. Enfim, o pessoal que tem que ir mais a fundo para entender, né, por que o pessoal não investiu. Uma carência, no entanto, um estudo, né, que merecia muito a pena ser feito, é entender questões ideológicas. Entender, né, o que passava na cabeça, né, como que esses pessoais, esses gestores do capital produtivo, estavam vendo, né, a conjuntura da economia capitalista, né. Para mim, claramente, eles não têm essa ideia de que a economia mundial vive de localizar a economia brasileira nessa economia mundial que vive dinâmica de um jogo de soma zero, uma economia mundial estagnada. Eles não têm essa. Claramente eles não tinham essa maturidade, essa perspicácia. Bom, gente, então é isso. Ficaram questões, algumas coisas não ficaram confusas. Deixa as questões aí que eu vou gravar, então, nas próximas semanas, um vídeo te respondendo questões e comentários só sobre questões que apareceram aqui ao longo dos nossos mini cursos. É isso. E obviamente, né? Gostou do vídeo, dá like aí, dá aqueles comentários de engajamento aí pra gente poder levar esse conteúdo para mais gente. Um abraço e até a próxima.